Bom dia a todos que estão conosco em mais um domingo, em mais uma atividade do Ministério Infantil da Igreja Batista Dom Pedro. É uma satisfação muito grande estar com vocês nessa manhã e hoje nós vamos iniciar esse momento com uma oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque tu tens sido um Deus maravilhoso, porque tu tem cuidado de nós, tem cuidado das nossos afazeres, da nossa família, da nossa saúde. Queremos pedir, ó Deus, que tu possa conduzir esse momento e tudo que iremos fazer possa ser para honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, é uma felicidade estar com vocês aqui, né? Nós vamos agora fazer o nosso momento do versículo. Você lembra que a tia Lídia falou que hoje nós falaríamos o versículo memorizado? Quantos lembram qual é a referência do nosso versículo? Ele está aqui, ó, na palavra de Deus, né? No livro de Salmos, capítulo 4 e o verso 3. E somente a parte B. Você vai falar daí e a tia Lídia vai falar daqui, tá bom? Tia Lídia vai dar uma dica. Eu vou falar primeiro, depois vocês vão falar sozinhos, tá bom? Vamos lá? E diz assim: quando eu clamo por ele. É isso? Será que é só essa parte? Não, né? Vamos lá? Salmos, capítulo 4, versículo 3, parte B. Diz assim: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Bem facinho, né? Vamos falar juntos? Salmos, capítulo 4, versículo 3. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Salmos 4, 3. Agora você vai tentar falar sozinho aí, tá bom? E depois você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar conosco lá no Guia Kids. Se você souber, coloque lá pra gente, tá bom? Nós vamos também agora cantar, louvar. É algo que nós gostamos muito, né? E nós vamos cantar e louvar sobre uma coisa muito importante, que é crer. Quantos aqui acreditam? Crer é acreditar. Se você não crê, você vai passar a crer, porque Deus, ele pode todas as coisas, não é verdade? E o nosso cântico de hoje, ele diz assim, ó: crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Crê nesse evangelho, é verdadeira fé. Ah, muito bom para o nosso ensaio, né? Quando a tia Lídia cantar é certo está de pé, vocês vão levantar-se aí na casa de vocês, tá bom? E nós vamos estar cantando com muito fervor, porque acreditar na palavra de Deus, acreditar no evangelho é maravilhoso. Vamos lá? Crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Crê nesse evangelho, é verdadeira fé. Muito bem. Vamos lá, vamos para a nossa revisão da lição da semana passada, né? Que encontra-se na nossa palavra de Deus, no livro de 1 Reis, o capítulo 18. Quem lembra quais são os personagens da nossa lição? Nós estamos falando de algo que Deus fez, né? No meio a uma situação muito delicada, né? Lembram que o rei Acabe estava passando por uma situação muito complicada no seu reinado, que lá estava faltando água, estava com uma seca muito grande, né? E que ele dizia que eles iam conseguir reverter aquela situação, não é? Adorando e chamando aos deuses deles, né? Deus Baal. Mas vocês lembram que ele também chamou um profeta? Quem lembra o nome desse profeta? Nós vamos lembrar agora. Esse profeta se chamava Elias, né? Então, quando o rei Acabe lembrou de Elias,
Ele lembrou porque ele dizia que o Deus que o profeta Elias servia, né? Queria saber, queria botar o Deus do profeta Elias à prova, né? E quem era o Deus do profeta Elias? O Deus do profeta Elias é o Deus que fez e criou todas as coisas, criou você, criou a mim, criou o universo, né? E será que o Deus do profeta Elias poderia resolver aquele problema? Ou será que o Deus Baal, né, que era do rei Acabe, resolveria? Nós sabemos que o Deus Baal, que é o Deus que o rei Acabe e aqueles 850 profetas serviam, ele era um Deus morto, né? Assim como o pecado. Lembra o pecado? O pecado que é tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, ou que a gente faz, que não agrada a Deus. E o pecado, eles fazem o quê? Eles nos separam do amor de Deus, né? Então, o pecado não pode ficar perto de Deus, ele nos separa. E Acabe, naquele momento, ele chamou o profeta Elias e desafiou o profeta a ir para o monte, né? Chegando lá naquele monte, ele levou quantos profetas dele? 850 profetas, não foi? Então, quando eles chegaram lá, eles começaram a construir um local para sacrificar um animal, né? Que outro sacrifício você tem à memória? Qual é o sacrifício verdadeiro que nós podemos lembrar e que de fato nós tivemos um resultado nisso? O sacrifício que o nosso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Então, quando Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, naquele momento Deus tinha um plano. Então, naquele momento, o pecado, ele foi o quê? Foi perdoado. E agora nós passaríamos a ter comunhão com Deus. Mas, tia Lídia, eu posso ter comunhão com Deus? Pode. E nós vamos já saber como. Mas vamos lembrar que aqueles profetas que estavam construindo aquele altar para aquele sacrifício ao Deus Baal, estavam ali rogando, pedindo que Baal fizesse alguma coisa. Será que Baal fez alguma coisa? Não, Baal não fez alguma coisa. Por que Baal não fez? Porque Baal é um Deus morto, né? Assim como o pecado também é algo que nos deixa morto, deixa a gente fora da comunhão com Deus. Mas Elias sabia que o Deus que ele servia, que é o mesmo Deus que nós servimos, ele é um Deus vivo. E você sabe o que foi que Elias fez? Elias orou a Deus e pediu que Deus, naquele momento, mostrasse o seu poder para que todas aquelas pessoas pudessem crer, pudessem ver um grande milagre. E Elias foi e cavou uma vala. Vocês sabem o que é uma vala? É um buraco. Cavou uma vala, colocou dentro daquela vala 12 pedras. E também colocou ali 12 litros de água. Não, tia Lídia, pera lá. Não, desse jeito não vai acontecer. Como assim? Como que ele cava um buraco? Ele coloca pedra, ele coloca água e ele vai pedir de Deus para descer fogo para incendiar aquele lugar. Você não acredita que Deus pode fazer isso? Se você não acredita, você precisa, a partir de agora, crer que o Senhor é o nosso Senhor e é o Deus dos exércitos e Ele pode todas as coisas. Nós temos que orar, nós temos que pedir a Ele. Assim como a gente precisa pedir a Ele para perdoar os nossos pecados, para que Ele venha morar em nossas vidas. Então, naquele momento, Elias colocou tudo aquilo dentro daquela vala e começou a orar, a clamar, a pedir de Deus que descesse fogo do céu. E vocês sabem o que aconteceu? Desceu fogo do céu, isso mesmo. Deus mandou fogo para aquele lugar e todas aquelas pessoas que estavam ali começaram a glorificar o nome de Deus, porque o Deus que o profeta Elias servia, ele era um Deus vivo. E ele não era vivo somente naquele momento, ele foi vivo ontem, ele é vivo hoje e ele será vivo amanhã.
e ele pode viver dentro do seu coração também. Vamos orar? Se você nesse momento sentiu a vontade de reconhecer o nosso Deus como seu Senhor, o seu Salvador, você vai orar e pedir para Ele perdoar os seus pecados. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por cada uma dessas crianças que estão assistindo esse momento contigo, que elas possam entender o verdadeiro sentido do Evangelho, entender que elas precisam reconhecer que são pecadoras, entender, Senhor Deus, que Tu fizeste um sacrifício para perdoar os nossos pecados e, acima de tudo, Te aceitar como Seu único e suficiente Salvador. Nós oramos, Senhor Deus, em prol de todos os Seus familiares, em prol de todos aqueles que ainda precisam ter essa comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora nós chegamos ao momento da gincana bíblica, que é aquele momento que todos nós gostamos, né? Nós vamos agora estar fazendo algumas perguntinhas relacionadas à nossa lição que foi passada no domingo anterior e hoje, né? Então, se você souber, você vai responder aí e daqui a pouco a gente vai conferir se você acertou, ok? Então, vamos lá. Qual era o nome do rei que estava passando por uma dificuldade muito grande no seu reino? Seria ele o rei Ananias ou seria ele o rei Acabe? Segunda perguntinha, qual era a dificuldade que esse rei estava passando lá no seu reino? Era uma falta de água, estava tudo seco, ou era uma multidão de gafanhotos que estavam invadindo aquele reino? Terceira perguntinha, quantos profetas aquele rei chamou para ir ao monte? Profeta dele. Foram 700 profetas ou foram 850 profetas? Quarta pergunta. Qual era o nome do profeta que aquele rei chamou para desafiá-lo? Seria ele o Eliseu ou Elias? Você sabe, não sabe? Vamos lá. E a nossa quinta e última pergunta. Você sabe qual foi o grande sacrifício ou o grande milagre que aquele profeta que foi desafiado fez acontecer? O que foi que ele fez? Ele orou para descer fogo do céu ou ele orou para descer gelo do céu? Então responda aí. Muito bem, eu tenho certeza que você deve ter acertado todas as perguntas, né, e respondido com êxito. Nesse momento eu gostaria de convidar cada um de vocês, lembrando que nossas atividades presenciais já começaram no último dia 4. Você pode estar vindo para a nossa escola bíblica dominical, né, que nosso Ministério Infantil está com uma programação especial. E você pode estar chegando aqui no horário de 8h45 e ficando conosco até as 11 da manhã. Também à noite tem o Ministério Infantil, com o culto de 6 até as 7h30. E também tem a programação para os seus pais, seus avós, seus tios. Chame todo mundo e venha participar conosco aqui na Igreja Batista em Dom Pedro, tá bom? Lembrando que todas as medidas de segurança para a nossa saúde estão sendo devidamente tomadas, né? E que a gente está aqui para se congregar e ter mais comunhão um para com os outros. Nesse momento, nós vamos finalizar essa nossa atividade de hoje com uma oração e vamos agradecer a Deus porque Ele tem sido um Deus maravilhoso. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por mais uma manhã de domingo juntos, porque Tu nos permitiu estarmos aqui. Obrigada pelo Teu grande amor e pela Tua fidelidade. Esteja conosco em tudo que iremos fazer durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Um beijo a todos vocês. Até o próximo domingo.